Bom, boa noite, Duda. Vamos iniciando mais essa live. Vamos esperar aqui a doutora Luciana solicitar aqui para entrar. Mais uma live do IBDD, hoje, terça-feira. Já vejo o nosso presidente Leonardo Andreotti entrando. Saudações. Faz parte do projeto do IBDD, as lives, esse projeto que ganhou mais força nesses últimos 2 meses, né, para os membros. Ó, a doutora Luciana, vamos ver aqui como é que a gente faz. Visualizar, transmitir ao vivo. Vamos ver, está conectando. Boa noite, doutora Luciana, tudo bem? Oi, doutor Rafael, tudo bem? Graças a Deus. E você, ó? Tudo bem, aqui tudo certo. Semana passada, que passou do ciclone aqui na terça. Se fosse terça passada, eu não ia conseguir. Não ia conseguir entrar. Não ia. Mas Sobreviveu o ciclone. foi. Aqui deu Itajaí, Balneário pegou bastante aqui a região, litorâneo, oeste, mas aqui tá tudo certo. Que bom, que bom, graças a Deus. Doutora Luciana, vamos aguardar um pouco o pessoal entrando. Vou fazendo aqui os avisos paroquiais, né? A live do IBDD é um projeto iniciado pelo Instituto Brasileiro de Direito Esportivo. Ele dedica segundas e quintas-feiras a publicação da coluna no site para os membros filiados e sempre no dia seguinte feita a live com os autores, né, para fazer essa interação com o público, esse momento que as lives ficaram tão constantes, né, então é mais uma forma de a gente estar interagindo, de dar visibilidade para o direito desportivo, ter pessoas como a doutora Luciana Lopes hoje, que há tanto tempo já nos ensina, aprendemos muito com ela, então hoje à noite vai ser uma live muito especial e para mim é um prazer poder estar conduzindo essa live de hoje. O prazer é todo meu. Muito obrigada. Quero agradecer ao IBDD a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que é minha paixão, né, que é o futebol feminino. Quero parabenizar mais uma vez o IBDD pela iniciativa. Realmente, essa coluna movimentou o mundo desportivo, porque ela vira uma fonte de consulta para a gente, e acredito que para todos os outros filiados também. Eu sempre falo que o IBDD era minha referência, era e é minha referência profissional, acadêmica. Então, eu sempre pesquisava tudo no IBDD. Quando eu comecei, era a minha única fonte de consulta, única e principal fonte de consulta. Então, poder estar aqui hoje participando dessa live, tendo um artigo publicado, ainda mais num tema que eu sou apaixonada, é um grande privilégio. Que bom, doutora Luciana. Dando o gancho do tema, eu vou apresentar o tema que a doutora Luciana Lopes da Costa Scheppel apresentou hoje, é a aurora da profissionalização do futebol feminino. Um caminho sem volta, mesmo diante da crise da Covid-19. Ela fez em parceria com o Dr. Pedro Henrique Ferreira de Moreira. A doutora Luciana, ela é diretora do IBDD, vice-presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB do Rio de Janeiro. E para nós hoje é um prazer essa live de hoje, ainda mais com um tema tão importante que é essa questão do futebol feminino. A doutora Luciana caiu, vou aguardar ela solicitar aqui de novo uma entrada. Enquanto isso, eu faço aqui referência para os participantes, doutora Júlia Costa, né, a quem essa coluna se deve muito, doutora Raquel Lima, membros diretores do IBDD. Ó, a Luciana está aqui. Como é que eu faço para ela participar? Vamos ver. Doutor Caio. Transmitir ao vivo com Luciana. Vamos lá.
Eu adicionei já a doutora Luciana, vamos aguardar. Oi, doutora Luciana, voltou. Caí e voltei. Não, que bom, que bom. Doutora Luciana, vou deixar a doutora fazer, então, eu fiz uma breve introdução do tema, né, tão importante que a gente acompanhou vendo a questão do futebol feminino, diria até na última década, mas nos últimos anos é que, de fato, com o auxílio, inclusive, das entidades, né, de tudo, ele vem tomando uma visibilidade maior. Então, passo aqui a primeira pergunta para dar início. Qual o atual panorama, então, do futebol feminino durante a pandemia, que é o caso agora, né, em especial aos clubes brasileiros e as suas competições da Confederação Brasileira de Futebol e a Federação também do Rio de Janeiro, nesse momento? A federação, nós tivemos, assim como todos os segmentos do esporte, eu acredito que todos os segmentos, seja entretenimento, o esporte, a cultura, todos os segmentos foram impactados com essa pandemia. Isso é um fato público e notório. E o futebol feminino não ficou à margem disso, infelizmente. Também não teria como ser diferente. Nesse momento, a Federação de Futebol do Estado do Rio cancelou 2 competições, que seria a competição sub-14 e sub-16 de futebol feminino, mas com muito trabalho está mantendo a competição de adulto, né? a categoria adulto. A CBF, muitos clubes se desfizeram dos seus elencos, porque não tinham sequer condições de continuar mantendo ali aquela ajuda de custo. A CBF, para preservar os clubes da Série A1 e da Série A2 do brasileiro, fez uma média de quantos clubes gastavam por mês com suas folhas, seja uma folha salarial ou seja uma folha de ajuda de custo, e fez um pagamento de R$120 mil para os clubes da Série A1 e R$50 mil para os clubes da Série A2, o que seria o equivalente a duas dessas folhas, 2 meses dessas folhas de pagamento. Então, a CBF manteve essa ajuda de custo. Inclusive, existe a possibilidade deles fazerem uma nova ajuda nesse sentido. E a Série A1 e a Série A2 também estão mantidas no Campeonato Brasileiro, que já é um sinal muito bom. Não é o ideal, porque todo mundo queria as competições de base, principalmente agora que a base está sendo mais desenvolvida, mas só de ter mantido o adulto já foi um grande avanço, já é um grande passo. Alguns campeonatos, aqui no Rio de Janeiro, como eu falei, a gente vai manter o adulto. São Paulo também vai ter o Paulistão feminino, ao que tudo indica. E nas outras localidades, nos outros estados, existe também uma grande dificuldade na realização desses campeonatos, uma vez que eles sequer conseguem acabar os seus estaduais. A Paulista tinha um estadual previsto para uma data, já teve que mudar. Então, existe ainda esse problema de data. Você falou, Rafael, em relação ao apoio das entidades de administração, e isso eu falo que foi um fator essencial na mudança de chave do futebol feminino. Porque a partir do momento que a FIFA, que é a entidade mãe, apresenta um projeto, apresenta um plano de trabalho para o desenvolvimento do futebol feminino, inclusive agora eu até coloquei no artigo, a FIFA falou que vai investir $1 bilhão, mesmo com toda essa pandemia, no futebol feminino. Então, isso é um sinal de avanço, é um sinal que realmente essa profissionalização do futebol feminino não tem mais retorno, não tem como regredir. Ela pode até andar em passos vagarosos, mas regredir ela não vai. Então, esse apoio das entidades de administração, neste momento, principalmente, são essenciais para o desenvolvimento da modalidade. Perfeito, eu vejo que a questão da própria CBF manter o calendário, mas já trazer que vai ter sim as competições, já acaba dando uma tranquilidade para os clubes de que poderia num cenário pior falar assim, não, esse ano não vai mais ter nada, vamos parar, que de fato seria
seria um prejuízo incalculável para os clubes e até para essa organização que já estava se desenhando, né? Porque se você não tem uma competição, como você manter seu elenco? Não é? Lembrando que muitas dessas meninas, elas jogam realmente por amor ao esporte, porque muitas delas não recebem nada. Por exemplo, um dado triste é que aqui no Rio de Janeiro não existe nenhum contrato de atleta profissional registrado na federação. Olha só. Então, é o que demonstra que elas realmente jogam por amor. Então, quando você quando você tira o calendário, essa situação piora ainda mais. Então, realmente, o fato da CBF ter mantido o calendário, o fato das federações terem mantido seus calendários, ainda que em uma categoria só, isso traz um certo alento para os departamentos de futebol feminino e também para as atletas que lá estão. Infelizmente, como eu te falei, a base nesse momento está saindo prejudicada, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tenta desenvolver algum torneio para que elas não fiquem completamente sem algum tipo de competição ou sem algum tipo de participação, ainda que extra-calendário, para que elas possam ter uma atividade e possam se manter dentro do cenário e treinando, né? Porque essa pandemia também prejudicou demais a parte física, a parte de treinamento, e elas também não voltaram ainda a treinar. Imagina. Deixo aqui, aproveito para fazer o registro, a gente acaba conversando e fica passando o pessoal entrando, faço registro aqui para a Mari Chameletti, que divide também a apresentação comigo, o Dr. Milton Jordão, um forte abraço, Ricardo Russo, Bruno, doutora Selma, todos membros também do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, e é um prazer estar aqui vendo vocês acompanhando essa aula da doutora Luciana. Doutora Luciana, no artigo me chamou a atenção os números apresentados, né, que de fato eles demonstram uma evolução na última década. Né? A doutora poderia comentar esses números de forma bastante breve, a importância dos efeitos econômicos para o desenvolvimento do esporte feminino? Os números, depois a gente tem que falar, né, nós temos que contextualizar. Então, depois desse apoio da FIFA e desse plano de profissionalização, uma das etapas do plano de profissionalização foi exatamente a implementação do TMS para o futebol feminino, para dar mais transparência às transações que já vinham acontecendo no mundo e também para que tudo ficasse de uma forma mais transparente e mais profissional. E também para servir como base, para a gente ver como banco de dados, base de estudo, se efetivamente a modalidade está dando retorno ou não. Se existe essa movimentação, se existe mercado, se o mercado está movimentado ou não. Então, o primeiro ano de implementação do TMS foi 2018, e entre 2018 e 2019, teve um crescimento de 19% em transações internacionais. Esse crescimento de 19%, se comparado ao crescimento de 2018 com 2019 do futebol masculino, ele foi maior. Então, não tem, eu não gosto muito de comparar, não, mas só para as pessoas terem uma noção, o futebol masculino cresceu 7%. E o feminino, em 2018 para 2019, cresceu 19%. Então, isso demonstra o avanço da modalidade. Né? Ela realmente, os números, infelizmente, os valores, né? O número de transação é muito grande, mas os valores financeiros ainda são muito baixos. No entanto, nós vemos muitas marcas aderindo ao produto, se interessando pelo produto, emissoras transmitindo o produto, o que demonstra assim, um crescimento econômico. Óbvio que sempre, todas as vezes que a gente fala em futebol feminino, as pessoas logo pensam no masculino, né? Não tem como comparar. Eu falo que não dá para comparar laranja com banana, são dois produtos completamente diferentes, porque nem sempre os aficionados do masculino serão os do feminino. E aí está um grande erro. Então, quando a gente fala em percentuais, em números, a gente tem que pensar em proporções. Então, proporcionalmente, ele está avançando. E esse avanço vem aí em todos esses números que a gente conversou, que nós falamos no artigo, tanto da UEFA
quanto da liga inglesa. Me surpreendeu também, quando eu fui fazer a pesquisa, observar que 3.534, se não me engano, de clubes são filiados à Federação Inglesa de Futebol Feminino. Isso é um número muito grande, né? Então, demonstra realmente o interesse na modalidade. Perfeito. A própria Espanha chamou atenção no artigo também, né? Exatamente. A própria Espanha chama atenção no artigo. E na minha pesquisa, Rafael, o que me chamou mais atenção foi como o Brasil, também no feminino, é um exportador de Eu ia talento. falar. Não, isso que foi bacana do TMS, que aí consegue ter essa dimensão, e isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Como você falou, o Brasil, inclusive no feminino, acaba. Então, o que demonstra, no artigo expressa bem isso, a genética do Brasil mesmo. A genética Pro futebol. É impressionante isso, é fica comprovado hoje por questão do TMS, consegue fazer esse filtro, ter essa organização, essa planilha. Então a gente vê que o Brasil, masculino e feminino, realmente o pessoal no Brasil acaba nascendo jogando futebol, né? Isso é o DNA do futebol brasileiro, seja ele feminino ou masculino. Infelizmente, as pessoas só lembram do futebol feminino quando tem Olimpíada, quando a Marta ganha a bola de ouro, mas ninguém nunca viu a Marta jogar. Quer dizer, não vou generalizar, mas a maioria das pessoas não assistem o futebol da Marta no clube dela, onde ela hoje exerce sua profissão. Então, fica muito... as pessoas não têm muita dimensão, mas foi isso mesmo que você falou. O TMS veio para demonstrar isso. Nós somos um país exportador de atletas e nós temos que explorar isso da melhor forma possível, no melhor sentido da palavra, né? Sim, e com relação a isso do exportador, eu faço aqui, eu peço licença para fazer uma experiência. Em 2004, eu fui emprestado para jogar num clube dos Estados Unidos, e nesses torneios eu tinha 18 anos na época, eu via a quantidade de mulheres, meninas naquela época jogando, e muito mais organizado, e jogavam até melhor que os homens. Então, assim, porque a gente consegue ver. Então, se a gente fala isso em 2004 era inimaginável pensar mulheres jogando futebol no Brasil. E a gente está falando isso de 15 anos atrás, não é nada. Né? Se parar para pensar que o desenvolvimento do futebol feminino ele ocorreu na última década, se a gente colocar ainda mais a partir de 2010, a evolução que está ocorrendo no Brasil, ante a falta que tinha de investimentos, o que está vindo agora, daqui 10 anos, queiramos que seja o Brasil muito mais forte ainda, né? Exatamente. A grande diferença, você vê, citando o case que você falou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou uma política de cotas, né, de igualdade de cotas para o esporte feminino, em bolsas, né, para o desporto feminino e para o desporto masculino, em 1922. Nossa. Então, nessa época, no Brasil não se falava em futebol feminino, depois veio a proibição. Então, olha a diferença cultural, isso é muito forte, porque enquanto num país isso já era a política de cotas era obrigatória, se você desse uma bolsa, disponibilizava 10 bolsas para o futebol, 10 bolsas para uma universidade pelo futebol, então 5 obrigatoriamente eram para meninas e 5 para meninos. E aqui era criminalizado. Então, o problema também do Brasil não era só porque era proibido. Ah, não pode jogar. Isso era uma lei, era crime. Então, como você sai de uma criminalização do esporte para um avanço que hoje nós temos? Então, as pessoas falam, eu escuto muita coisa, né, sobre futebol feminino. Eu preciso mostrar as coisas boas, mas as pessoas falam, você vive num outro mundo do futebol feminino, que melhor é essa? E como é que está avançando? Não, os números mostram aí, né? Está bem explicado no artigo, está avançando sim, é inegável esse avanço. Agora, o que precisa, e a gente faz sempre uma comparação, aqui eu trabalho muito no Rio pelo desenvolvimento da modalidade no Rio de Janeiro, e a gente sempre faz uma comparação com quem está bem já, com quem já começou a ter, pelo menos a ser autossustentável, que é a Federação Paulista, que é o futebol feminino de São Paulo. E óbvio que eles
começaram também antes do Rio de Janeiro a desenvolver, a fazer planos de ação. E isso, eu sempre digo, que vai muito da intenção e do querer do gestor. Né? Então, se você não tem um gestor que queira desenvolver a modalidade, essa modalidade não vai acontecer. E foi exatamente, e é isso que vem acontecendo nos outros países. A Espanha teve um caso, teve estádios lotados, tem clubes com média de público de 7, 8 mil pessoas, que clube de menor investimento do masculino no Brasil não tem essa média de público. Sim. Então, é só encontrar o nicho certo, o mercado certo, porque ela avança. No próprio Europa a gente acaba vendo, tem o próprio Wolfsburg da Alemanha, o Lyon da França, esses clubes são campeões da Champions League feminino e o clube masculino não é campeão, não tem esses títulos, então. Exatamente. Recentemente, o Ajax editou uma norma lá, baixou uma determinação que o salário mínimo das mulheres é igual ao salário mínimo dos homens. Então, o salário mínimo do futebol masculino, o mínimo, ele é igual ao mínimo do feminino, o que é um avanço muito grande. Se você pensar que a média salarial hoje é de $4.000. Perfeito. Daria para um início de carreira para ela se dedicar exclusivamente ao futebol. Né? Exatamente. O que aqui a gente ainda está um pouco distante dessa realidade. Perfeito. Doutora Luciana, voltando para o sistema TMS FIFA, para registro das transferências internacionais do futebol feminino, qual o impacto prático para o desenvolvimento da modalidade? Né? A gente viu a importância que ele é não só como um marco, não só como uma regulamentação, mas isso também traz um incentivo para mostrar que de fato é profissionalizado. Né? E a doutora acredita que essa adoção favoreceu aos clubes e também aos atletas? E no longo prazo, o que traria isso de benefício para o futebol feminino? Isso, sem dúvida nenhuma, que isso vai ter um impacto econômico ainda lá na frente, benéfico para todos os clubes, principalmente para os clubes brasileiros. Como eu falei, o TMS ele foi ótimo para a transparência, ele foi ótimo para a gente mapear e para a gente ter ciência que somos também exportadores de atletas, mulheres no futebol. Mas o mais importante é o que isso reserva, o que o futuro reserva em relação a isso. Por exemplo, o futebol feminino, a gente teve um caso lá no escritório de uma seleção da Guiné Equatorial que teve um problema muito sério na FIFA porque naturalizou 11 brasileiras. Ou seja, a seleção da Guiné era feita por brasileiros. E essas atletas, elas já existia um comércio com elas. A gente não pode falar num valor elevado como o do masculino, mas existia negociação. Né? Elas eram transferidas onerosamente de um clube para o outro. E o TMS vem justamente para a gente entender isso e futuramente receber, inclusive, mecanismos de formação de solidariedade. Imagina, a gente está falando da marca, que 6 vezes bola de ouro. Então, o TMS hoje vai permitir com que o clube que formou ela no Brasil receba também o mecanismo de formação de solidariedade. Então, esse também é um avanço que o TMS trouxe. Né? Não só mapear, não só trazer transparência, mas também trazer possibilidades da rentabilidade em cima do mecanismo de formação de solidariedade. Sim, ele acaba sendo mais uma ferramenta para o clube que tem o masculino, às vezes a jogadora, para ele conseguir ter esse mecanismo de solidariedade, às vezes por conta da quantidade de clubes que não é tão grande, às vezes acaba sendo realmente, de fato, uma outra forma de rendimento para o clube. Quando o clube consegue enxergar que, a FIFA está me resguardando, o futebol feminino, de fato, está sendo organizado no mundo inteiro, então isso, com certeza, ajuda e muito para a continuidade desse crescimento. Exatamente. Doutora Luciana, e qual o seu sentimento da perspectiva do futebol feminino no mundo pós-pandemia? A gente não sabe quando que vai acabar, mas a gente já olha o esporte, né, principalmente o futebol, o basquete nos Estados Unidos já se organizando, já volta na Europa, no próprio Brasil já voltando a alguns campeonatos. E com relação à realização da candidatura da Austrália e da Nova Zelândia, também fortalece a modalidade?
É, a gente fazendo um exercício aqui de futurologia, né, para a gente imaginar como vai ser isso pós-pandemia, vai ser, já era difícil e a gente vai ter mais um grau de dificuldade agora, porque os clubes não têm tantos, pelo menos aqui no Brasil, não tem tantos recursos financeiros disponibilizados para o futebol feminino. Tudo é feito com muito esforço, né, porque alguns clubes priorizam o masculino, por óbvio, que é onde está a maior fonte de renda, não tem como ser diferente, mas também vem a base, que também alimenta essa cadeia, e por último vem o futebol feminino. Então, acredito que o cenário seja de muita dificuldade aqui no Brasil. Em relação, mas não vai parar. Ainda mais que aí eu venho, não é feminista, não tenho nem nada contra as feministas, eu falo que eu adoro minhas horas de salão de beleza, não quero ser igual a homem nenhum. Meus direitos já são iguais, eu só quero oportunidades iguais, mas aí vem a minha parte feminista falar que as mulheres têm uma grande força de se reinventar e de avançar e de seguir em frente, e eu acho que essa engrenagem não para mais, então por isso ela vai continuar avançando. Em relação à aprovação, né, da Nova Zelândia e da Austrália para sediarem a Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo, isso vai ser excelente. Já são duas confederações, já são duas federações que já fazem alguns outros jogos juntas, já tem essa expertise, já tem esse know-how. E a Austrália é muito avançada no futebol feminino e vai ser mais assim como foi a da França, eu tenho certeza que a próxima Copa do Mundo vai ser melhor do que a anterior, porque o mundo está mais imbuído nisso. O fruto do trabalho da Copa da França já foi maravilhoso. Tivemos reflexos aqui no Brasil, aumentou o número de atletas. Só para você ter uma noção, a Taça das Favelas, que acontece aqui no Rio de Janeiro, já teve em suas edições 25 mil meninas jogando futebol feminino. Nossa. Então, a gente está falando em Rio de Janeiro. Não estou nem falando do Rio e São Paulo, porque agora eles estão em São Paulo também. Então, até o ano passado, 25 mil meninas passaram pela Taça das Favelas jogando futebol feminino. Então, a Copa traz uma esperança, né? A gente nós vemos as nossas atletas jogarem, isso traz uma esperança, traz a possibilidade para as outras atletas que querem ingressar na modalidade de forma profissional, iniciarem realmente, e usa isso como uma mola propulsora. Não, a doutora trouxe a questão dessa Copa do Mundo da França. Acredito que foi uma Copa de fato que, por conta a gente viu os estádios, né? A gente pôde acompanhar os estádios, muitas pessoas sempre acompanhando também a transmissão. Então, essa última Copa do Mundo, que eu me lembro de fato, foi a que mais me chamou a atenção, a que eu mais também consegui acompanhar, que a gente via também o público, né? De fato, foi uma Copa do Mundo contagiante, que vai ser, de fato, quando for falar do futebol feminino lá na frente, assim como a gente lembra de algumas Copas que, poxa, essa Copa marcou, talvez a 70 do México, acredito que acredito que essa a Copa Feminina da França vai ser esse divisor mesmo da questão do futebol feminino, né? São várias questões que acabaram vindo com ela, o TMS um pouco antes, mas vai ser de fato, eu acredito que um grande divisor. Com certeza, um divisor de águas, e por isso que eu acredito que a Copa da Austrália vai ser melhor. Porque o trabalho, ele é contínuo, né? Não foi planejado só até a Copa, foi planejado também um pós-Copa. É um trabalho que não para. E você falou de contagiante, e foi realmente isso. Eu estive num jogo, aliás, estive em 3 jogos, e no primeiro jogo eu levei meu filho, que tem 15 anos, e eu vi mães correndo com suas filhas e pais correndo com as filhas, e as meninas chorando, porque já tinha começado a partida e elas não iam conseguir entrar no estádio. E você entrar no estádio de futebol feminino lotado é realmente emocionante. Quem tem a oportunidade muito... É apaixonante, né? Quem entra no estádio a primeira vez sabe que, pô, não vou mais sair disso aqui. Exatamente. Registra... aproveitar para registrar a presença do Dr. Gustavo Delbin, né? Já presidente do IBDD e membro tão importante para a continuidade, para os trabalhos.
Para quem tá entrando agora, a gente está conversando com a doutora Luciana Lopes, né, sobre o tema do artigo publicado ontem na coluna do IBDD no site, a aurora da profissionalização do futebol feminino, um caminho sem volta, mesmo diante da crise do Covid-19. A gente está tendo a oportunidade de trazer algumas perspectivas. A doutora Luciana, para quem puder acessar também o artigo, trouxe bastante números, né, da última década, até desse crescimento do futebol feminino. Então o artigo tá bem bacana. Eu fiquei muito empolgado quando eu li, principalmente, como eu falei, essas questões de que às vezes quando traz números a gente fica assim, poxa, mas será que é tudo isso? E a questão do TMS e o crescimento, e a gente vê que, como você falou, é um caminho sem volta, né? A gente está tendo a oportunidade de ver e somos entusiastas e torcedores, para quem gosta de esporte, que continue. Doutora Luciana, uma questão que também chamou a atenção, a desistência da candidatura brasileira para ser sede da Copa do Mundo FIFA de 2023. Isso acaba causando algum impacto negativo para o futebol aqui do Brasil? E ainda indo um pouco mais além, a decisão foi acertada, na sua opinião? Ou melhor, foi necessária, dado todo esse atual momento? Isso causa, essa desistência eu acho que foi um banho de água fria em toda a comunidade do futebol feminino brasileiro, né? Mas tenho certeza que foi uma decisão muito difícil de ser tomada pela entidade de administração, pela CBF. Não foi uma decisão fácil, porque você não abre mão de uma candidatura de um evento, do maior evento do futebol, né, no mundo. Não é fácil você abrir mão. Obviamente, a CBF teve seus motivos. Infelizmente, as autoridades governamentais não deram todas as garantias necessárias para que o Brasil sediasse a Copa do Mundo de 2023. Então, sem essas garantias, seria uma temeridade o Brasil insistir nessa candidatura. Infelizmente, isso vai ficar para uma próxima candidatura. Que o Brasil esteja mais preparado para isso até, mas foi um banho de água fria, mas a gente tem certeza que a Austrália e Nova Zelândia vão fazer sim um grande evento. Foi uma decisão acertada, dada as ausências, né, governamentais, como eu falei, mas não deixa de ter sido um banho de água fria, porque sediar uma Copa do Mundo deixa um legado muito forte para o esporte nacional. E quando a gente perde isso, a gente desce um degrau. Verdade. O doutor Gustavo Delbin até falou a próxima, a Raquel aqui falou 2027. De fato, é uma possibilidade, mas se o Brasil já demonstrou esse interesse nessa, claro, por conta dessa situação, quem sabe, e a gente torce que após a Austrália o Brasil possa entrar de fato nessa briga, nessa disputa, né, para conseguir trazer uma Copa Feminina aqui para o Brasil, que de fato vai ser também a gente consegue ver, né, imagina uma Copa organizando, assim, se tiver no calendário brasileiro, a quantidade de interesse de jovens meninas, o fomento que isso vai trazer para o Brasil vai ser um impacto enorme, né? Com certeza, isso vai trazer e quebra alguns paradigmas, né? Muitas pessoas não têm oportunidade de assistir de perto um evento desse, e quando você leva meninas que ainda têm dúvida se jogam ou não futebol, quando elas se deparam com um evento desse, eu acho que a decisão fica muito mais fácil de ser tomada, né? É verdade. E eu vejo essa questão também ainda que dos clubes, o próprio que eu vejo o esporte assim como o do colégio, né? Então o incentivo do colégio que todo mundo acaba tendo aquele primeiro contato no colégio, no clube, ainda como pequeno. Então a gente já saiu um pouco do colégio faz tempo, mas eu espero que os próprios educadores de educação física estejam incentivando, né? Então que nasce na base, né? Nasce a criança, ela tem esse primeiro contato e que tenha a possibilidade de clubes, né? O importante é sempre ter um clube. Eu acredito que no Rio de Janeiro, assim como São Paulo, até para um jovem, quando ele se interessa a jogar, é fácil que tem clubes próximos. Então, como a doutora falou, só no Rio de Janeiro foram 25 mil
meninas inscritas no torneio. Então, ter essa possibilidade de torneios, fomentar isso é de suma importância. Você está falando da base. Ano passado, foi a primeira vez que o Rio de Janeiro teve uma competição com 30 clubes inscritos e pela primeira vez os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro participaram simultaneamente de um campeonato. Então, isso também para a gente já foi um avanço. A gente tem um projeto aqui no Rio de levar para as escolas o futebol feminino, o contato com a modalidade, porque muitas escolas não têm, muitas meninas não têm oportunidade. Então, eu lembro que uma sobrinha de um amigo meu mora no Havaí e veio para o Brasil e queria participar treinar, porque ela joga profissionalmente, ela tem 16 anos, ela joga profissionalmente nos Estados Unidos e não queria perder o treino porque estava de férias aqui e aqui ela não tinha onde treinar. Não tinha, porque o Brasil não trabalha a base. Agora que começou a trabalhar a base. Isso também foi um problema, porque a nossa pirâmide começou invertida. Primeiro começou com o adulto. Agora que a CBF está desenvolvendo seleção de base. Agora que os clubes estão começando a ter base. E também as federações estão começando a fomentar os campeonatos de base. Então, essa pirâmide também começou invertida, o que causou também um grande problema. Porque você tinha o adulto, mas você não tinha base. Não dá para... né? Você foi atleta, você imagina você começar com 20 anos e começar a jogar futebol. Perfeito, toda a mecânica, então não tem até a própria preparação física, né? A gente sabe como a preparação física naquela fase de formação dos 16, dos 15 aos 18 anos, ela é muito importante. Então a gente acaba tendo alguns atletas que acabam não fazendo essa parte inicial da base, acaba tendo uma grande dificuldade depois do profissional e acaba tendo um reflexo lá. Exatamente. Que bacana. Sorte do Rio de Janeiro, que tem a doutora Luciana que está levando esses projetos. Não, mas é assim, não, pô, bacana. Não, nossa, vai vencer. Doutora Luciana, a profissionalização de atletas através da assinatura de contrato de trabalho nas duas principais divisões brasileiras, o Campeonato Brasileiro tem a Série A1 e Série A2, se mostra uma realidade possível em breve. Qual a projeção da doutora quanto a isso, como advogada de clubes? Vê isso de fato como uma realidade a curto prazo? Infelizmente, não. Eu não vejo essa realidade de assinatura de contrato a curto prazo. Como eu te falei, por exemplo, no Rio de Janeiro não tem nenhum contrato registrado. São Paulo já tem, mas, por exemplo, Minas, eu não tenho conhecimento dos contratos de Minas Gerais, mas a gente sabe que, se nós pensarmos no Brasil como um todo, nós temos... A CBF tinha divulgado em 2018, o do ano passado não tinha sido divulgado ainda, em 2018 existiam 166 contratos só registrados de atletas profissionais de futebol. Ou seja, é um número bem reduzido. A pandemia, ela vai impactar justamente aí. Também aí, em relação à possibilidade de contratação e disponibilidade de recursos para um contrato de trabalho. Eu acho não, né? Porque não dá para a gente falar no achismo, mas da forma como tudo vem caminhando, eu entendo que daqui a uns 8 anos a gente possa ter uma realidade de Série A1, A2, com contratos de profissionais, ainda que seja recebendo um salário mínimo. Mas também, se a gente fica muito preso a isso, e eu participei de um outro, nós fizemos um evento, um Summit Rio-São Paulo, né? Nós nos unimos com a Federação Paulista, que já está bem mais avançada, para poder realizar um summit. Os números também foram muito bons, nós tivemos 3.000 inscrições, o que para o futebol feminino é um número bem expressivo. E nesse seminário eu pude pensar de uma outra forma. Existem atletas de outras modalidades que também não têm seus contratos de trabalho registrados. E nem por isso deixam de receber bons valores de salário, né? De alguma forma, de valores mensalmente. Vide os exemplos do vôlei, os exemplos do basquete. Não necessariamente nós
temos a obrigatoriedade de ter esse contrato de trabalho registrado. Então, eu acredito que a luta seja principalmente para que elas tenham recurso, que elas sejam remuneradas honestamente, né? E dentro ali, óbvio, do que se entrega, que todas tenham uma remuneração. Isso eu acredito que aconteça nos próximos 5, 6 anos. Que elas já tenham essa remuneração. Perfeito. Os 5 e 6 anos eu já fiz um cálculo aqui com a Copa do Mundo no Brasil. Poderia ser um grande impulsionador e, de fato, casando esse início de contratação, de profissionalização e tendo como ápice a Copa do Mundo no Brasil. Seria ideal. Seria ideal. O ideal, exatamente. Para quem está podendo acompanhar a live, né, esse projeto do IBDD, das lives, é o artigo que os membros filiados eles publicam todas as segundas e terças-feiras e quintas-feiras no site, e no dia posterior, na terça e na sexta, o IBDD faz a live com o autor para poder explicar, trazer uma forma interativa que tão utilizada nos últimos meses, e uma forma bacana de estar trazendo o direito justo esportivo ao contato de todos. Então fica aqui o recado para quem puder, para quem quiser ter mais acesso. Como a doutora Luciana falou lá no início, o IBDD acredito que todos nós foi fonte de estudo, né? Então filiem seu IBDD, participem dos projetos, né? Fiquem à vontade para encaminhar artigos para publicações, e é um caminho, como a doutora Luciana, é como o futebol feminino. Quando começa a entrar, você não sabe, mas você acaba se apaixonando. É verdade, é isso, é só entrar, que aí você vai rapidamente. Não, é legal. Doutora Luciana, a gente, por conta do tempo, passou voando aqui. Deixo o espaço para a doutora fazer as considerações finais, né? Fique à vontade, e já antecipo que para mim foi um prazer estar aqui conduzindo essa live de hoje. Quando eu na nossa planilha eu vi o tema, falei, poxa, que bacana. E depois de ler o artigo da doutora, fiquei com mais entusiasta ainda, né? Eu que já tinha visto isso, tive a oportunidade de presenciar, como eu falei, fora, ver que no Brasil, e ver pessoas como a doutora engajadas, é muito bacana, né? Parabenizo e deixo aqui o tempo para a doutora fazer as considerações. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre apaixonante para mim falar sobre futebol feminino. Eu acho que nós temos que nos unir a pessoas. Muita gente não gosta, mas nós temos que nos unir àquelas pessoas que são incentivadoras e que gostam do futebol feminino. Eu quero agradecer também ao Pedro Moreira, que é o advogado que foi coautor comigo. Na verdade, o Pedro, ele é contaminado por mim em todas as minhas causas. Eu contamino o Pedro, eu trago o Pedro e falo, Pedro, a gente vai fazer sim, você vai gostar de futebol feminino, vamos escrever juntos. Então, eu quero agradecer ao Pedro o tempo também que ele disponibilizou em fazer pesquisa, em escrever o artigo, em dividir esse artigo junto comigo. Quero agradecer ao Léo Andreotti, a todo mundo que participou da live também. E falar que, se você não tem uma coisa boa para falar de futebol feminino, não precisa falar nada, né? A gente não precisa de pessoas que desincentivem. Nós precisamos de incentivadores. Então, se você não tem uma coisa boa, ninguém é obrigado a gostar, é só não falar. Agora, se você tem uma coisa boa, se pelo menos alguém simpatiza, tem trabalho, né? Vamos arregaçar as mangas. E sendo advogado ou não, a gente tem algo a fazer para uma modalidade que lá na frente, eu até escrevi isso no artigo, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras, mas alguém vai colher e vai comer, com certeza. Então, que a gente possa deixar um legado para uma próxima geração que pode fazer do futebol feminino a sua principal fonte de renda e de mudança de vida, assim como é o masculino. Perfeito. Doutora Luciana, eu vou fazer aqui, tem perguntas do Marcelo Williams, da Tise Advocacia, que acabou não tendo tempo de fazer, mas eu já fico aí, eu já tomo a liberdade de falar que eles podem encaminhar a mensagem para a doutora, que a doutora responde.
né? E fica aqui também o convite para o Happy Hour do IBDD, é na sexta-feira, às 18 horas. Promete ser um Happy Hour bem bacana. A gente teve uma oportunidade de fazer a live, se eu não me engano, dos 19 anos do IBDD também. E fica aqui o convite para quem puder participar. Vai ser sexta-feira, às 18 horas. Doutora Luciana, mais uma vez, muito obrigado. Desejo uma boa noite para a doutora e espero que quando acabe e encerre todas essas pandemias, a gente volte a ter os congressos e que possamos, mais uma vez, com certeza, ter mais uma aula da doutora. Com certeza. Muito obrigada. Um abraço. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Prazer.